Hoje nós vamos entrevistar o advogado do Alan Lima. O Alan Lima, para quem não sabe, é o rapaz que é acusado de participar do racha que culminou aí na morte da Joniane. Giliardi, tudo bem? Olá, meu caro, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, é um prazer poder atendê-lo. Fica às vezes na população a sensação de que o advogado é sempre o cúmplice do acusado, certo? E aí alguém poderia lhe perguntar, o advogado, ele tem a licença para mentir em favor do cliente? Olá, eu quero cumprimentar todos, que estão aqui assistindo e dizer que é uma honra poder participar e, de forma muito tranquila, esclarecer alguns pontos. Essa pergunta que o senhor me fez, por exemplo, se o advogado tem licença para mentir, a bem da verdade, quando se fala que o advogado mente para defender seu cliente, está a dizer que um juiz e um promotor de justiça ou qualquer julgador que vai avaliar as provas de um processo não tem a capacidade de compreender isso, não é? O advogado deve zelar pelo direito, acima de tudo, sobretudo pelas garantias constitucionais. A gente entende que esse caso é um caso que causa repulsa, é um caso de clamor social. Acontece que nós vivemos num estado de direito. Para que alguém possa ser condenado, é necessário que haja um processo. E esse processo siga os ritos do processo do direito. Ou seja, o direito de defesa, o direito da ampla defesa, do contraditório. Ao final será dada uma sentença. E nessa sentença que será aferida se há culpa ou se não há culpa. O que nós nos insurgimos sempre é contra a execração pública. Então, o nosso compromisso, sempre, eu tenho dito isso com muita frequência, é zelar pelo direito de quem quer que seja. Essa culpa ela deve ser provada dentro do processo. Não se condena alguém, não se antecipa uma pena. É preciso que haja um processo. E nesse processo... Giliardi, mas assim, você quer que o seu cliente seja inocentado? Eu quero que seja dado a ele o direito de defesa. Eu quero que seja dado a ele o direito de se defender no processo. Eu não posso entendi. Permitir, então, você não está lutando... Eu não posso permitir, como fiscal da lei, que ele seja julgado de forma antecipada. A opinião pública ela é livre, obviamente, todos pensam de formas divergentes, diferentes. Agora, é o judiciário que deve julgar, não é? Então, é nosso dever zelar por aquilo que diz a Constituição da República. Entendi. Então não é uma questão de você querer que ele seja, inocentado, é isso? Sem dúvida. Eu não estou aqui entrando no mérito se Alan é culpado ou se é inocente. Não sou eu que tenho que aferir isso. Cabe àquele que acusa provar a sua acusação. Qual que é o ponto central, meu caro jornalista? É saber se em que Alan contribuiu para que aquele fato ocorresse. E não só isso. Deve haver prova consubstancial desse fato. Nós temos algo que tudo leva a crer, nós temos algo que tudo parece ter sido. Mas é exatamente isso, algo que tudo leva a crer e algo que parece ter sido. Agora, para que se haja uma condenação, necessário que se tenha provas. Olha, esse caso é necessário que haja uma perícia. Nós temos um vídeo, é verdade, que mostra 2 carros em velocidade. E aqui eu só posso falar sobre meu cliente. É preciso que haja uma perícia que ateste qual velocidade estava o carro do meu cliente. É preciso que haja uma prova contundente de que ele teve efetiva participação para o fato danoso. A defesa se baseia nos fatos. Ainda não existe contra meu cliente uma denúncia formada. Então eu não posso antecipar uma defesa sem que para tal exista uma denúncia. Né? O que existe hoje são ilações, são conjecturas com base em vídeos de que Alan estaria participando de um racha. Eu acho temeroso antecipar qualquer tese de defesa, sendo que para tal ainda não existe uma acusação
formal, uma denúncia feita pelo Estado. Existe um procedimento que está em fase de investigação, por isso que nós nos insurgimos com relação à prisão. Primeiro, há de se verificar se existe o dolo. O que é o dolo? É a vontade do agente em produzir um resultado danoso. Estou falando isso com base na lei. Se eu permitir que alguém seja julgado, execrado da forma que está sendo, sem que lhe seja permitido o processo legal, o contraditório e a ampla defesa, eu estou legitimando esse mesmo Estado amanhã a fazer um julgamento de mim, de você ou de qualquer pessoa com a mesma medida. Então é meu dever, como advogado, zelar pelo estrito cumprimento da lei. Volto a dizer, é bem verdade que é um caso grave, um caso que nos causa comoção a todos nós, porque somos cidadãos, acima de tudo somos cidadãos e seres humanos. Só que, como advogado, eu já disse e volto a dizer, eu não posso permitir que alguém sofra execração pública sem que para tal não lhe tenha ainda sido permitido o contraditório e a ampla defesa. Existe um inquérito que está em andamento, está sendo investigado. O que pesa contra meu cliente hoje é a acusação de que ele estava participando de um racha e, sobre tal, sobreveio uma colisão e que vitimou uma pessoa. A gente não está fugindo disso, isso é um fato ocorrido. Agora, eu volto a dizer e afirmo, qual foi a participação do Alan Araújo de Lima para que esse fato ocorresse, para que esse atropelamento ocorresse, para que essa morte acontecesse? Essa é a questão. Entendi. Esse é o centro, né? Esse é o centro. Então, veja bem, o Código Penal, ele é muito claro quando ele diz que a culpabilidade é de acordo com o ato da pessoa. Entendi, mas Giliard, veja só, então o que eu estou entendendo é que nesse momento você não está negando que houve um racha, nem confirmando, é claro. Você está dizendo o seguinte... Quem tem que provar isso é independente, a defesa, cara, não é a defesa que tem que não, provar. Tudo certo. Não, eu não estou querendo te contestar, eu estou querendo tirar uma dúvida de um ponto de vista meu. Então, quer dizer o seguinte, se foi racha ou não foi, talvez na tese da defesa, nem importe tanto. O que importa é qual o dolo, ou seja, qual a intenção de matar. É isso, né? É o dolo, né? Exatamente. É isso que a lei diz. O dolo que é trazido, existe o dolo direto e o dolo eventual, obviamente, né? O dolo é a intenção do agente em produzir um resultado danoso. Eu olho uma pessoa, eu estou embriagado, eu olho para aquela pessoa à minha frente e eu saio em direção a ela e bato nela. Isso é dolo, isso é vontade de produzir um resultado. Dolo eventual é aquele que se assume, obviamente, um risco. E é isso que tem que ser provado. Esse é o centro. Se Alan estava na festa, se Alan não estava, isso não importa ao processo. O que importa ao processo é provar de que Alan, juntamente com o condutor da BMW, tinha a intenção de produzir um resultado danoso. Esse é o fato. Esse é o epicentro da coisa. Mas, assim, segundo uma matéria que tem aqui na 24 Horas, o argumento sustentado pela defesa do condutor do Ícaro, que distante Alan Lima não conhecia o Ícaro José da Silva Pinto e que transitava por coincidência. Essa ideia mudou ou eu estou entendendo tudo errado? Me desculpe se eu estiver entendendo tudo errado, mas o que eu estava entendendo da nossa entrevista é que você estava dizendo que o que importava era que não existia um dolo, uma intenção. No entanto, aqui na matéria do AC 24 Horas, publicada hoje inclusive, diz que o argumento sustentado era de que não se conheciam, que um carro está ali do lado do outro, era pura coincidência. Isso mudou? Me diz o teu argumento final sobre isso. Olha, eu, com todo o respeito que eu tenho ao jornal, né, e sempre terei, eu não me baseio por aquilo que diz jornal, eu me baseio por aquilo que está no processo. Portanto, cabe ao acusador, e volto a dizer, cabe ao acusador provar aquilo que diz. A defesa continua com a mesma linha de sustentação. Qual a participação de Alan para o fato danoso? É isso que a defesa sustenta
É isso que a defesa se ampara e é isso que a defesa vai lutar para garantir o direito do Alan em ter a ampla defesa, em ter o contraditório, em ter suas garantias constitucionais asseguradas. Como eu tenho dito, eu tenho visto algumas pessoas, ou pelo menos a grande maioria, se manifestar com indignação, emitindo um juízo antecipado de valor pelo que estão vendo, exatamente pelo que está sendo noticiado. Isso todos têm o direito de pensar, todos têm o direito de emitir suas opiniões. Agora, só ao final, meu caro, é que a gente vai poder aferir realmente a culpa e qual a proporcionalidade dessa culpa. Eu não posso pesar sobre os ombros do Alan o mesmo peso que vai estar sobre os ombros do condutor da BMW. Senão eu não faço um julgamento justo. É melhor que se rasgue a Constituição Federal e todos se defendam da forma que quiser, não é? Aí a gente sai do Estado republicano de direito e vamos para um Estado de exceção. Já houve a época em que o próprio acusador era aquele que dava a sentença. Só queria dizer que é o seguinte, o AC24 Horas, é claro, tem colunas, no qual ali, claro, a pessoa que escreve, o escritor, o jornalista, emite sua opinião, mas nossas reportagens, nossas notícias são feitas exclusivamente baseadas em conversas e outras fontes de informação. Queria te perguntar, Giliardi, para tornar esse clima até um pouco mais leve, embora nem tanto, como é que impacta isso, no teu caso, o envolvimento da sociedade? Olha, é fundamental que a sociedade participe. A gente fica até feliz porque os meios de comunicação têm ajudado isso, com que a população se envolva, né? Participe dos casos importantes. É fundamental, é exercer um direito constitucional também. Quando eu omito minha opinião, quando eu emito um juízo sobre algo de forma respeitosa no campo das ideias, eu estou exercendo um direito constitucional. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, não é? Isso é um avanço para o Estado democrático de direito. Agora, eu posso divergir do seu posicionamento, divergir respeitando o seu posicionamento. Eu posso também convergir com o seu posicionamento, livre de qualquer interesse. Isso é um Estado democrático de direito. E a gente luta para que isso sempre se fortaleça. Fortalecimento das instituições, fortalecimento do poder judiciário. E eu lamento quando o advogado, seja eu ou seja qualquer outro, sofre um ataque público porque está exercendo o seu munus público, está exercendo a sua atividade de advogado. Por quê? Ao fazê-lo, ele não está atacando o advogado, ele está atacando o Estado de Direito. Ele está atacando aquele que amanhã, se ele precisar, estiver sobre seus ombros, o peso de uma acusação de Estado, é o advogado que ele vai procurar. Então, nos causa uma certa espécie exatamente nesse ponto. Agora, emitir opinião, falar sobre as coisas, isso é absolutamente plausível, absolutamente compreensível e todos realmente devem participar, sem dúvida alguma. Você, como defesa, começou informando a imprensa que o Alan, que conduzia o carro branco, não conhecia o Ícaro, certo? Sim ou não? Sim, claro. Tá, e que não esteve em nenhuma festa com o Ícaro antes do acidente, que estava indo deixar um amigo em casa. Só que nós temos imagens que foram adquiridas através de uma fonte de câmeras de segurança que mostram a BMW e o carro do seu cliente juntos, né? Um do lado do outro no bairro Raimundo Melo, cerca de 17 minutos antes do acidente. O que tu tem a dizer sobre isso? A imagem mostra o Alan do lado do condutor da BMW? A imagem mostra os dois carros. Mostra os dois carros. Perguntando ao senhor agora, eu devolvo. Tá. Então a tua mostra o meu cliente do lado dele. Então esse é um ponto. O senhor entendeu? Esse é um ponto. É aquilo que a gente sempre fala. Tudo leva a crer, tudo parece ser. Portanto, é necessário que exista um liame de provas. Eu não posso, veja bem, eu sou muito incisivo nessa questão, seja com ele ou seja com qualquer outra pessoa. Eu só posso permitir uma condenação de alguém se, ao final do processo, depois de passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, existe um decreto condenatório. Ponto.
Esse é um ponto. É meu dever constitucional zelar pelas garantias do meu cliente. E isso será feito com todo afinco. Mas, Giliardi, então o que tu está dizendo é o seguinte, tem a imagem do carro, mas não tem a imagem do teu cliente. Então, eu queria te perguntar, certeza. O Alan Lima emprestou o carro 17 minutos antes do acidente? Isso é o senhor que está dizendo, eu não sei. Não, eu estou te perguntando, não estou dizendo. Ah, entendi. Não sei. Vocês não chegaram a conversar sobre isso? Eu não sei, eu não saberia lhe responder isso. Qual a condição do teu cliente hoje? Ele está preso? Como é que é? Inclusive, baseado em que ele está preso? Então, a gente acaba entrando um pouco numa... Eu procuro não entrar muito no mérito do processo, porque a gente está aqui numa conversa informal. Uhum. Meu cliente está preso sob uma custódia cautelar, numa decisão judicial, em que essa decisão se baseia tão somente pelo clamor público. A lei é muito clara com relação a isso. Uma prisão baseada pelo clamor público é uma prisão ilegal. É uma decisão que merece ser corrigida. E é exatamente nisso que nós estamos combatendo. Já impetramos ordem de habeas corpus e já agimos também junto ao juiz que decretou a prisão para que reveja a sua decisão. Agora, decisão judicial não se discute, decisão se cumpre. Nós respeitamos a decisão, porém não concordamos. Por isso, estamos mostrando pontualmente. E aqui eu trago alguns pontos importantes a ser destacado. O carro que deu fuga ao condutor da BMW não foi o carro do meu cliente. O carro que levou o condutor da BMW para um local incerto e não sabido não foi do meu cliente. Nós temos que avaliar, e isso foi dito inclusive pelo promotor de justiça, que pessoas podem ter instigado, pessoas que instigaram a prática de um crime, e obviamente, porque a lei diz que aquele que de qualquer modo concorre para o crime está a eles a pena combinada. Então, será, e eu levanto aqui uma tese, até que ponto, por exemplo, a namorada do condutor da BMW que estava ao seu lado tem participação nisso ou não? Até que ponto a gente pode levantar esse tipo de questionamento? Ora, se a gente está numa conversa informal, por que não levantar esse questionamento? Será que ela não encorajava a correr? Ou, enfim, o senhor está entendendo? Eu não estou fazendo acusação, em hipótese alguma. Sim, não. O que eu estou dizendo aqui, o que eu estou a dizer é que estão pegando o meu cliente e transformando isso num troféu. Em um troféu. Então, nós temos que zelar pelo Estado de Direito, pela aplicação da lei dentro da sua legalidade. É isso que a gente se surge. O regime de prisão que o teu cliente está, ele tem um prazo, é uma preventiva, tem tantas horas ou tantos dias para ele ficar preso? Foi decretada uma prisão preventiva. Essa prisão ela não tem prazo a ser cumprida. Contudo, essa prisão ela não pode ser ad eterno, né? Porque senão estaríamos aí antecipando uma pena. E é exatamente com base nisso que estamos nos insurgindo. Alan colaborou com a justiça, Alan se apresentou de forma espontânea, poderia ter se evadido, poderia ter fugido, tinha toda a liberdade para isso. Não fez, porque mostrou responsabilidade, se apresentou à polícia, prestou depoimento, não usou o direito de ficar em silêncio, prestou depoimento, esclareceu os fatos, em nada atrapalhou a investigação, portanto... Teria sido, então, nesse caso, o Ícaro irresponsável, no sentido de não assumir a responsabilidade, já que seu cliente, fazendo tudo ao contrário, foi responsável? Eu não disse isso e nem estou a dizer. Estou falando do meu cliente que o direito de silêncio é um direito que cabe a qualquer pessoa. E isso não pode ser considerado em seu desfavor. Estou dizendo que meu cliente esteve à delegacia, compareceu espontaneamente, prestou esclarecimentos, se colocou à disposição, informou seu endereço, não fugiu do distrito da culpa, porque isso são coisas que são levadas à consideração pelo Poder Judiciário no momento de aferir uma decisão. Portanto, é isso que nós estamos dizendo. É nesse ponto que nós nos insurgimos em afirmar que a prisão ela é absolutamente desnecessária. Absolutamente desnecessária. Corre o risco de, amanhã, ele ser inocentado, esse crime, por maior gravidade, por maior clamor social que ele tenha,
ao final, depois do crivo, do contraditório e da ampla defesa, ser desclassificado para um crime culposo. Crime culposo não admite prisão. Então, são essas... Se a gente for falar aqui de coisas técnicas, a gente vai passar muito tempo. Sim, então, realmente é muito complexo. Peço um favor, né? Que não com certeza. É muito complexo, mas eu espero ter, de alguma forma, ajudado a compreender melhor. Eu agradeço até pelo convite que foi nos formulado, e a gente se coloca à disposição para o que for necessário, e Alan sempre vai estar à disposição da Justiça para todo esclarecimento. Esperamos que logo o Poder Judiciário reveja esse posicionamento e que tudo seja esclarecido da melhor forma possível, a sociedade tenha a resposta que precisa, enfim, é isso que nós acreditamos, sempre e acima de tudo, sobretudo, na justiça. Queria agradecer pela sua paciência, inclusive, de falar com a gente. Beleza, pessoal, queria agradecer novamente aqui do público, Muito obrigado, Giliard, ele aí que topou a nossa entrevista. E raro isso, viu, Giliard? Raro, hein? No alto no ponto quente da crise, às quase 11 da noite aqui, no sábado, inclusive. Muito obrigado, Giliard. É verdade. É verdade, meu caro, é verdade. Mas não temos não existe o porquê de não colaborar e estamos à disposição sempre que precisar. Conte conosco.